Se você sobe campanhas no Facebook Ads com objetivo de tráfego para o seu WhatsApp, então você vai gostar muito do que eu vou te ensinar hoje aqui nesse vídeo. Fala galera, beleza? Bem-vindo aí ao nosso canal Chatbot para Negócios. Eu sou o Jailson Neves e aqui eu vou te ensinar hoje a você criar um robô muito bacana aí para estar atendendo essa galera que vem aí do Facebook Ads ou de qualquer outra forma de tráfego que vocês venham a ter aí na internet, vindas para o seu WhatsApp, tá? Basicamente vai funcionar dessa forma. Você vai gerar tráfego, vai trazer esse tráfego para o seu WhatsApp e aí, através desse robozinho, de forma automática, ele vai fazer o direcionamento dessas pessoas, ou para a página de vendas, ou para entrega de uma isca, ou para direcionar essa pessoa para se inscrever na sua lista de transmissão. Vou ter entrega da isca 2 vezes aqui, mas desconsidere. E outras infinitas possibilidades. Vai depender muito aí do seu tipo de negócio, do seu tipo de estratégia, tá? Então, esse basicamente vai ser o esquema aí do nosso funil. E nós utilizaremos aí, na verdade eu tenho duas formas. Eu poderia trazer duas formas de fazer esse robozinho para essa estratégia, porém que a primeira seria utilizando o Dialogflow, que é uma plataforma muito legal aí do Google. Basicamente, ela é utilizada para construir interfaces de conversação para aplicativos e dispositivos. E a segunda opção seria utilizando simplesmente um aplicativo integrador, aplicativo que funciona apenas para Android até o momento, tá, pessoal? Inclusive, esse é um pré-requisito. Você conseguirá fazer aí através do Android apenas. Então, basicamente, este é o esquema que nós iremos utilizar, a estratégia. E eu tenho aqui já todo o fluxo conversacional prontinho aqui para vocês apenas baixarem e colocarem na sua estrutura. Então, basicamente, vai ser uma mensagem de boas-vindas que, independente da mensagem que a pessoa enviar para o seu número, ele vai receber. Então, a primeira coisa que ele vai enviar vai ser uma pergunta a respeito do nome dessa pessoa. E aí, a partir do momento que a pessoa informar o nome, o robô já passa a chamar ele pelo seu nome. Então, olha que bacana, galera. Segunda mensagem, basicamente o robô vai apresentar aí o menu para esse lead e vai apresentar as opções disponíveis, né? Então, você vai colocar aqui as opções de acordo com o seu anúncio, de acordo com o que você anunciou lá, né? De acordo com a estratégia que você está seguindo. No meu caso aqui, eu coloquei as opções de baixar o brinde, né? Que seria uma isca digital. Aqui você poderia colocar também o curso gratuito que você tem aí como isca e tal. Segunda opção, realizar matrícula. Terceira opção, receber conteúdos diários exclusivos. E a quarta seria falar com um humano, falar aí com a galera do suporte. Então, basicamente, ele vai poder escolher uma dessas opções e aí ele vai ficar, se ele responder aqui todas as 4, ele vai poder retornar aqui a todas essas opções e ficar aqui nesse ciclo. Por exemplo, aqui na segunda opção, quando ele pede para realizar a matrícula, o robô envia para ele: entendido, ficamos felizes em saber que deseja aprender a criar os seus próprios chatbots. Junte-se à nossa comunidade de alunos e descubra o poder dos chatbots para negócios. E aí ele envia o link da página de vendas. E outras diversas opções aqui, como por exemplo, quando ele escolhe aqui a opção 3, para receber conteúdos diários exclusivos, basicamente eu direciono ele aqui para um outro número, para um outro contato, ao qual ele vai precisar adicionar esse contato para poder receber os conteúdos diários no WhatsApp. E assim eu inscrevo ele na minha lista de transmissão. Então, para quem não sabe, é uma ótima estratégia de vendas aí. E assim por diante, galera. É algo muito simples de fazer, não tenham medo, tá? Vou mostrar para vocês aqui no passo a passo. E tentar reduzir aí o vídeo o máximo possível. Então, primeira coisa que você vai precisar fazer, você precisa vir aqui no seu navegador. Então, você vai acessar o seu navegador e vai buscar aqui, vai digitar o seguinte link: chatbotparanegócios.com/dialogflow. Eu vou deixar aí na descrição para ficar mais fácil para vocês. E basicamente é o link que vai permitir que você faça aí o seu cadastro nessa plataforma. Basicamente você precisa ter uma conta, estar logado aí na sua conta do Google, tá? No seu Gmail. E isso aí é o suficiente para você conseguir abrir sua conta.
Basicamente, o que nós iremos fazer aqui agora é alimentar essa plataforma com esse fluxo conversacional que eu acabei de criar aqui. E isso é muito simples de fazer. Essa é basicamente a plataforma, a interface da plataforma. Ela é naturalmente em inglês, mas caso você queira traduzir simples, basta dar um botão direito aí e traduzir para o português. No meu caso aqui está em inglês porque eu fiz a configuração aqui no meu navegador, mas é bem simples de fazer. Então, basicamente, o primeiro passo, você vem aqui em Create New Agent, Create Agente, ou aqui, e aí você vai dar o nome para esse agente. Eu não vou entrar aqui a fundo nas partes conceituais, porque não é o intuito do vídeo, tá? O intuito é só fazer com que você consiga criar aí esse seu robô para atendimento dos clientes aí vindos da sua fonte de tráfego. E você dá um nome qualquer aí para poder representar. Vou colocar aqui. Lembrando que o nome aqui não pode ter espaços, tá? Pronto. Então esse vai ser o nome. E aqui, algo muito importante que você precisa fazer. Caso você não mude, ele vai responder o seu cliente no idioma que está selecionado aqui. Então, se eu deixasse aqui, ele ia responder em inglês. Então, não é legal, né? Você precisa selecionar aqui o idioma português, PTBR. Tem o português aqui de Portugal, português europeu e português BR, que é o que você vai escolher. Dá um Create. E basicamente ele vai criar aqui o seu primeiro robô. E aí só nos resta fazer a alimentação dele com esse fluxo conversacional que eu acabei de criar aqui. Ele demora um pouquinho para poder carregar. Ok. Então, quando você cria esse agente aqui na plataforma, ele vem já com duas intenções. Que são as intenções? Basicamente, se trata da intenção que o cliente tem ao entrar em contato com o seu WhatsApp, com as suas fontes de contato, com as fontes de contato do seu negócio. Então, basicamente, essa primeira intenção aqui, a default fallback intent, se trata quando o cliente mandar uma mensagem que o robô não venha reconhecer, ele vai usar essa intenção aqui para poder responder o cliente, informando que o robô não entendeu o que o cliente quis dizer. E essa segunda intenção aqui, a default welcome intent, se trata basicamente da intenção de boas-vindas, quando o cliente tem um primeiro contato aí com o seu robô. Então, basicamente, nós iremos começar por ela para poder fazer a configuração da nossa mensagem de boas-vindas. Tenho aqui nosso esqueminha separado, já tudo configurado. Vou deixar para vocês baixarem aí e simplesmente fazer aí tudo que eu estou fazendo para que vocês façam de forma tranquila o seu chatbot também, tá? Então, basicamente, aqui você não vai precisar mexer. Como eu falei, não vou entrar na parte de conceito, apenas façam e espelhem o que eu estou fazendo aqui para que vocês consigam concluir aí com êxito. Então, basicamente, ele já vem aqui com algumas palavras e frases pré-configuradas que basicamente remetem às palavras que as pessoas falam num primeiro contato. Como, por exemplo, há quanto tempo? Olá, oi, opa, fala aí, fala, saudações, oi, tudo bem, e aí, e aí. E aí você pode acrescentar aqui outras coisas, como, por exemplo, quero meu e-book. E assim por diante. Você vai colocar aqui todas as palavras e frases que remetem a um primeiro contato aí do seu cliente. Ok. Então, basicamente, o que nós iremos fazer é utilizar aqui esse segundo campo aqui de Actions and Parameters, que quer dizer ações e parâmetros. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai marcar essa caixinha de requerido, que é onde nós iremos utilizar para poder perguntar o nome desse cliente. Então, após ter marcado essa caixinha aqui de Required, requerido, você marcou a caixinha que você vai dar um nome qualquer. Então, como eu vou estar perguntando o nome do lead, então eu vou representar aqui como nome mesmo, tá? Só um nome representativo. A entidade, aqui eu não vou entrar a fundo também, basicamente vocês vão colocar apenas uma arroba sys.any, que representa uma entidade que vai aceitar qualquer tipo de resposta que o cliente vier a dar ali, tá? Essa entidade aqui vai aceitar qualquer tipo de resposta.
Eu poderia colocar a entidade de nome aqui, porém é algo muito específico que às vezes o cliente pode ter um nome estranho aí, ele não vai reconhecer, aí pode dar erro. Então, por isso, eu utilizo essa entidade sys.any. Aqui no valor, basicamente, você vai colocar um código qualquer para você poder repetir esse nome que esse cliente falou para a gente, repetir esse nome dele lá na sua interação. Então, basicamente, se você quiser chamar ele pelo nome numa determinada conversa mais à frente, você vai precisar utilizar esse valor que você acrescentar aqui. Então, sempre comece com esse sinal aqui, que é o sinal de cifrão, né, o sinal do dólar. E aí você coloca aí um nome qualquer para poder representar também. Vou repetir a palavra nome para poder ficar aí de acordo com o nosso parâmetro. Ok, feito isso, então você vai clicar aqui nessa palavra azul, que é onde você vai simplesmente digitar. Você vai colocar aqui a nossa pergunta, que basicamente vai ser a seguinte: olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindas. E aí ele pergunta qual o nome. Caso eu coloquei aqui entre asteriscos, porque o nosso WhatsApp, eu não sei se você sabe, mas tem uma formatação diferente. Então, nesse caso, ele vai sair em negrito lá no nosso WhatsApp. Olá, seja muito bem-vindo ao chatbot para negócios. Qual o seu nome? E aí você dá um close aqui que ele já vai salvar. Beleza. Então, o cliente entrou em contato. Nosso robô pergunta o nome da pessoa. Quando essa pessoa responder o nome para esse robô, basicamente ele vai dar a seguinte resposta. Aqui você pode excluir, né, esse campo de resposta, porque não é isso que eu quero que ele responda para o cliente, nem olá, muito menos oi. Então aqui eu vou adicionar uma resposta de acordo com o fluxo que eu já criei aqui, que basicamente vai ser a seguinte. Copiar e vou colar aqui neste campo. Entendido seu nome. Nesse campo aqui, seu nome, você basicamente vai substituir por esse valor aqui que nós colocamos. Nós pusemos aqui na fase anterior. E aí, basicamente, ele vai falar aqui o nome que essa pessoa falou aqui no campo de Actions e Parameters. Você vai dar um Ctrl V aqui. Basicamente, se o nome dele for Fernando aqui, ele disser que o nome dele é Fernando, basicamente ele vai chamar aqui. Entendido, Fernando, você está em nosso canal de atendimento automático e aí prossegue com as mensagens. Então, basicamente, o primeiro passo já foi dado, nossa primeira etapa foi concluída. Você basicamente precisa salvar. Você vai clicar em Save para poder salvar a sua intenção de boas-vindas. Feito isso, nós vamos partir então para a criação aí das respostas de acordo com a opção que o cliente vier escolher. Por exemplo, se ele escolher a opção 1, que é baixar o brinde, então eu vou dar essa resposta aqui. Vou copiar e aí eu vou criar uma nova intenção. Aqui você pode dar o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui opção 1 e vou dar o nome de baixar brinde. Aqui você não tem nenhuma regra para poder nomear, tá? Então basicamente você vai dar um nome qualquer. Não vai ser contexto que você vai usar, não vai ser eventos. Você vem aqui na parte de Train Phrases, que são basicamente frases de treinamento. Você vem aqui na parte de Add Train Phrase, adicionar frases de treinamento. Então, basicamente, ele vai ativar essa opção quando ele digitar a opção 1. 01, botar 1 também. Aqui você pode clicar sobre essa cor aqui quando aparecer e vir aqui nessa caixinha para poder retirar aqui essa cor, que basicamente ele está reconhecendo como uma entidade de número, mas eu não quero que isso aconteça para não atrapalhar o nosso processo. Então, quando ele digitar 01 ou digitar 1, ou simplesmente digitar a palavra mesmo, que é baixar brinde, então ele vai cair nessa intenção aqui, que é a de baixar brinde. Feito isso, você basicamente vai precisar vir aqui no campo de responses, que são as respostas em Add Response. E aqui no campo de Text Response você vai colar a nossa resposta. Certo? Aqui está o seu e-book, é só clicar e baixar. E aqui você vai substituir pelo link do seu e-book, né? Da sua isca, do seu curso gratuito e tal. Ok, e sempre eu deixo essa mensagem aqui. Também coloquei entre
underline, porque aí ele vai sair lá no nosso WhatsApp em itálico, para poder diferenciar aqui da mensagem principal. Então, para voltar ao menu, basta digitar a palavra voltar. Então, para isso, a gente vai criar uma nova intenção aí mais tarde, tá? E aí ele fala aqui, ou se era só isso, agradecemos o contato. Então, se o cara só queria mesmo saber qual era o link do e-book, da isca digital, ele vai clicar aqui, vai baixar a sua isca e final feliz. Ok, nós fizemos isso aqui. Aqui você vai dar um save. E já temos nossa segunda intenção criada. Vamos voltar aqui, você clica na parte de intents, você dá um cancelar até ele salvar, tá? Você aguarda até ele concluir aqui o processo de salvamento da intenção. Aqui, intent saved. Você clica aqui em intents novamente. Temos aqui a opção criada, vamos criar agora a opção 2. Novamente, você vai dar o nome 02, opção 2. Realizar a matrícula. Ok. Para realizar a matrícula, ele basicamente vai digitar um 2, adicionar aqui o 2 sem o 0. Posso adicionar também a palavra realizar matrícula. Aqui, novamente, vocês vão clicar sobre a cor que aparecer aqui, independente de qual seja, e vai clicar na caixinha para poder excluir essa cor, que nada mais é do que um reconhecimento de entidade. Mas não vou entrar fundo nisso aqui porque não é o foco da nossa aula de hoje. Agora você vem aqui na parte de Text Response e você vai colar aqui a nossa resposta, certo? Aqui está o seu e-book, ou melhor, essa aqui é a resposta da opção 1. Vamos aqui na opção 2, pega a nossa resposta, copia e cola aqui no Text Response. Como que eu vejo? Pronto, entendido, ficamos felizes em saber, tal. E aí, basicamente, para você conseguir dar um espaço aqui, dar um Enter, você precisa segurar a tecla Shift, tá? Dá o Shift e Enter, porque se você pressionar apenas o Enter, ele vai passar aqui para o bloco 2, que não é o nosso interesse. Então, basicamente, essa aqui vai ser a resposta, e aqui você vai colocar o seu link de afiliado, então a página de vendas aí, caso você seja o produtor. Ok, nossa segunda intenção foi criada. Vamos agora para as últimas duas, referentes aí ao nosso menu. Já salvei, vou sair aqui, você pode dar um ok que ele já salvou aqui. Agora eu vou criar a nossa terceira intenção, referente ao nosso menu. Campo de training phrase vai ser número 3, e vai ser CD conteúdos diários exclusivos. A intenção aqui é que o cliente digite apenas o número, tá? O número da opção, mas às vezes pode ter uma aí que entenda de uma outra forma e digite a palavra ao invés de digitar o número. Aqui também ele pode digitar receber conteúdos, ou de repente ele pode, deixa eu excluir logo essa parte aqui também, ok. E que ele poderia digitar aqui também na parte de receber conteúdos diários exclusivos. Opção 3. E assim sucessivamente. E aqui no campo de responses, você vai basicamente digitar aí a resposta que você quer que esse robô dê para o cliente quando ele escolher a opção 3. Ótima escolha, temos uma lista de transmissão VIP, a qual você também poderá participar e assim receber nossos melhores conteúdos e ofertas. Então, basicamente, aqui eu vou pedir para ele, vou dar um enter aqui, para complementar a mensagem. Aqui. Então, basicamente, eu peço para ele salvar o contato do chatbot para negócios, aí dou um número específico, peço para ele salvar esse número na agenda, e o passo 2, peço para ele enviar um ok lá no WhatsApp. E aí prontinho, esse lead já vai estar aí na minha lista de transmissão, desde que eu salve e ele adicione, né? Ok, então fizemos a nossa terceira intenção, vou dar um save aqui. Vamos agora para a nossa quarta e última intenção referente ao nosso menu. Salvou, posso sair, Create Intent, opção 4, que é basicamente suporte. Ctrl+C, Ctrl+V, suporte.
Aqui no campo de Training Phrase, você vai adicionar aqui as possíveis palavras que o lead pode falar, né? Que você vai retirar, remover o reconhecimento de entidades. Ok, alimentamos com as frases de treinamento. Agora nós vamos adicionar a resposta do nosso robô para a pessoa que escolher essa opção. Então você vem aqui no campo de responses, e aí você vai dar um Ctrl V. E basicamente está criada aqui a nossa quarta intenção. Vai dar um save, ok, aguarda salvar, volta aqui para a nossa interface inicial, e aqui agora nós iremos criar uma última intenção, que seria uma espécie de boas-vindas, uma mensagem 2, porque, por exemplo, o cliente ele pode escolher uma opção e errar e querer voltar. E aí, para que não pergunte o nome novamente e tal, eu vou criar uma nova intenção. Opa, cliquei aqui no local errado. Então você vem aqui na parte de Create Intent para a gente criar aqui uma segunda opção aí, tá? Então vou nomear aqui como Welcome 2, Welcome 2. No campo de Training Phrase você vai simplesmente digitar a palavra voltar, retornar. E aqui, basicamente, você vai adicionar aqui no campo de resposta essa seguinte resposta aqui. Para prosseguir, tal. É basicamente uma cópia da nossa mensagem de boas-vindas, porém com algumas modificações, sem perguntar o nome da pessoa. Após fazer isso, você vai dar um save. Lembra que eu coloquei a palavra retornar? Se eu tirar aqui o reconhecimento de entidade, dá um save. Salvar aqui novamente para me assegurar, né, que salvou tudo certinho. E basicamente está feito. Esse aqui é o nosso robô. Uma coisa que você pode fazer aqui também é vir aqui na intenção Default Fallback Intent, que é basicamente as mensagens que ele vai enviar para a pessoa quando não reconhecer o que essa pessoa falar para o nosso chatbot, tá? Então, basicamente, o que ele tem aqui são algumas frases que já vem pré-configuradas, como, por exemplo, lamento, mas não compreendi, desculpe, mas não compreendi. Você pode personalizar também aqui a sua maneira. Eu vou colocar aqui uma resposta mais padronizada de acordo com o tipo de negócio que eu estou trabalhando, né? Que no caso seria então uma resposta simples aqui para que ele venha digitar aqui as frases, as palavras-chave de uma forma correta, né? Então eu vou colocar aqui tornar ao menu principal. Bom, basicamente é isso. Vou dar um save aqui. Está pronto. Opa. Deixa ele salvar para que dê tudo certo. Você vai clicar aqui na parte de Intent. Basicamente, nosso robô está pronto na plataforma. Agora nós iremos gerar uma chave que vai permitir que essa plataforma faça integração com o nosso WhatsApp, tá? Então, basicamente, você vai acessar aqui a engrenagem, fica do lado superior esquerdo. Você vai clicar nessa engrenagem e ele vai apresentar esse seguinte painel aqui. Aqui você vem no projeto ID, logo aqui no centro da tela, e você vai clicar aqui no seu projeto ID, que basicamente vai ser o nome que você deu aí para o seu projeto, tá? Aqui ele vai demorar um pouco para carregar, mas isso é normal. Você aguarda ele carregar aí o menu completo. Ok. Após carregar aqui todo esse painel, você virar aqui nesse menu da lateral esquerda. Vocês não clicam, tá? Você só passa o mouse aqui sobre o Ian e Admin. E aí você arrasta o mouse para a direita e vem aqui na parte de Service Accounts, ou conta de serviço. Ok, após feito isso, ele vai carregar esse painel aqui. Você aqui não terá nenhum projeto criado, né? No seu aí, caso você ainda não tenha feito um outro projeto. Então, basicamente, você virá aqui nessa parte de Create Service Account para poder criar uma nova conta de serviço. E aqui, basicamente, você vai dar um nome. Eu aconselho que seja um nome aí semelhante ao nome que você deu ao projeto que você acabou de fazer, né? Então, vou colocar aqui. Ok, então esse vai ser o nome. Create. E aqui você precisa prestar muita atenção, porque tem muitas opções aqui semelhantes que pode te confundir. Você clica nessa seta e aí você vai procurar a opção aqui Dialogflow. Dialogflow, tem Dataflow, mas a opção que você vai escolher será o Dialogflow, tá?
Então aqui o Dialogflow, você vai passar o mouse sobre ele, arrastar para a direita e vir aqui na primeira opção, Dialogflow API Admin. Clica sobre ele e aí você vai dar um continuar aqui, tá? Ok, após feito isso, você vai clicar aqui nesse botão azul, Done, para poder concluir. Então basicamente foi isso. Aqui agora nós iremos fazer o download dessa chave para o nosso computador. Esse projeto, você virá aqui nesses 3 pontinhos do lado direito, vai clicar e vai vir aqui na parte de Create Key para poder criar a chave. Então, você vai clicar nessa opção e aqui você vai deixar nesse formato JSON. E aí você dá um Create, ele vai baixar a chave para o seu computador, tá? Então basicamente é essa chave aqui que a gente vai utilizar lá no nosso celular para poder fazer a integração. Para nós darmos continuidade, eu preciso que você passe essa chave aqui, este arquivo para o seu celular, tá? Então, beleza. Aqui você pode fechar. Beleza, galera. Após termos gerado a chave de acesso, faremos o seguinte. Você irá acessar este link aqui, eu vou deixar na descrição para vocês também, ao qual vai te dar acesso aí ao nosso aplicativo que fará a integração, que é o Auto Reply. Auto Reply. Então você vai acessar este link, vai baixar aí no seu celular Android e vai instalar esse aplicativo. Lembrando que você não irá precisar da parte paga, tá? Nós iremos utilizar apenas a parte gratuita e vai funcionar aqui muito bem. E agora nós iremos dar continuidade no processo lá direto em nosso aparelho celular. Ok, galera, eu já estou aqui na tela do meu celular. Agora nós iremos fazer a configuração aqui do nosso aplicativo, tá? Lembrando que você precisa agora ter aquela chave que você baixou aqui no arquivo, aqui nos arquivos do seu aparelho Android. Então, basicamente eu tenho aqui o aplicativo que acabei de baixar e tenho o meu WhatsApp comum e meu WhatsApp Business. Eu vou acessar aqui o nosso aplicativo para que nós façamos as primeiras configurações. Você vai aceitar, vai dar um concordo, vai clicar aqui em Hello para poder aceitar. Aqui também vocês vão clicar em para poder ativar aqui a permissão das notificações e vai ligar essa chavinha aqui, tá? Que é através das notificações, da leitura das notificações de mensagens recebidas que ele vai conseguir fazer o processamento. Aqui nós temos uma propaganda, é só fechar e clicar aqui nesse botão para poder ele concluir. Ok, tudo certo. Bom, nesse aplicativo é normal que ele venha já com essas três regras já criadas aqui, tá? Mensagem de boa noite e tal, good morning, bom dia e tal. Você pode excluir. Para excluir, você pode arrastar simplesmente para a esquerda e dar um delete. Você pode falar, ok, sure. Aí você faz isso também com essa aqui, um delete, ok, delete também, ok. Agora nós iremos criar então nossa regra para poder fazer o processamento das mensagens a partir do Dialogflow, tá? Então você vai clicar aqui no mais, você vai escolher aqui qual WhatsApp a qual você quer que ele responda. No meu caso, eu quero que ele trabalhe aqui no WhatsApp Business. Então, eu vou selecionar aqui o meu WhatsApp Business. Aqui, no Received Message, eu preciso digitar qual é a mensagem que a partir do momento que ele receber, o robô passe a atuar. Então, basicamente, você vai digitar um asterisco. Um asterisco, ele significa, ele representa qualquer mensagem que for recebida, tá? Então, você digita um asterisco aqui. Ok. Vamos descer. E aqui você vai clicar nessa parte aqui de Enable Dialogflow, tá? Para poder habilitar aí o processamento das mensagens com Dialogflow. Importe JSON File, que é aquela chave que nós baixamos. E aí você vai procurar onde que está aquela chave. No meu caso, ela está aqui, ó. Então você vai selecionar a chave. E aí ele já carregou aqui. Nós basicamente precisamos selecionar a linguagem aqui, né? Para português, para que ele responda aí as mensagens em português. Português PTBR. Muito bem, nós
Finalizamos? Não. Agora aqui nós selecionamos a opção All para poder ele responder aí a todas as mensagens, tá? Independente da situação. Então, basicamente é isso. Você vai clicar aqui para poder finalizar a configuração. Vai dar um close, né, para sair aqui da propaganda e um OK para poder finalizar a configuração. Então, basicamente, essa chave precisa estar ativada, né? Para você desativar aqui, basta dar um toque sobre ele, vai ficar vermelho aqui e vai desativar. Para ativar novamente, toca sobre ele e ele já vai ativar novamente, tá? Então, tecnicamente aqui já é para o meu WhatsApp Business está respondendo com aquele fluxo de mensagem que nós configuramos anteriormente lá no nosso Dialogflow. Então, eu vou sair aqui e vou fazer o teste através do meu WhatsApp convencional. Vou entrar em contato a partir deste número, meu número pessoal, com este número que é o qual está instalado aí o nosso chatbot. Então, basicamente, eu vou entrar aqui no meu WhatsApp pessoal. Já estou aqui em contato com esse número, onde está instalado o chatbot, onde eu acabei de instalar, e vou conversar com ele aqui para ver se ele vai me responder normalmente, tá? Vou dar um oi. Aí já recebi aqui a mensagem. Vamos ver o que ele vai responder, se vai responder normalmente, né? Bom, aqui não respondeu. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Vou dar um oi aqui novamente para ver se foi algo relacionado a... Não, vamos voltar lá no aplicativo. Acho que eu fiz aqui alguma configuração errada, pessoal. Para a esquerda, edit. Tá. Aqui, ó. Tem que marcar essa opção ó aqui, tá? E desmarcar essa aqui e colocar a opção One. Dá um OK. Vai aqui. Sucesso. Vamos lá agora no nosso WhatsApp para ver o que vai acontecer. Vou dar outro oi. Dei um oi pro meu WhatsApp. Já recebeu, né? Agora sim. Agora sim, pessoal. Então, viu que foi aquela simples mudança ali que acabou fazendo com que ele não funcionasse, tá? Então, ele pergunta aqui qual é o meu nome, né, e tal. Seja bem-vindo ao Chatbot para Negócios. Meu nome, Jailson. Vou colocar aqui um nome bem maluco para vocês verem que ele vai repetir o meu nome. Jailson Costa Silva dos Santos Pereira. Tá, digamos que meu nome seja esse aqui. Vai repetir tudo isso aí conforme nós configuramos lá. A partir do momento que aparecer aqui os dois pontinhos é porque ele recebeu a mensagem. Ok, aí, ó. Entendido, Jailson Costa Silva dos Santos Pereira. Você está em nosso canal de atendimento automático. Para prosseguir, escolhendo as opções abaixo. Então, digamos que o cliente ele veio lá da sua campanha de Facebook Ads e tal. Aqui você pode colocar em negrito, tá? É só você configurar lá e colocar entre asteriscos para que ele fique em negrito aqui. Pode também colocar uns emojis e personalizar aí de uma forma que ele fique mais bem visível aparentemente, né? Então, digamos que eu vou escolher aqui a opção 1. Ele pode tanto digitar a opção 1 ou também digitar a palavra, né? Essa é uma escolha do cliente. Então, eu digitei a opção 1, ele recebeu a mensagem lá, e aí ele nos envia o seguinte, certo? Aqui está o seu e-book, é só clicar e baixar. Então, pessoal, basicamente é isso. A partir do momento que ele escolher qualquer opção aqui, basicamente ele vai ter um direcionamento aí diferente, conforme nós configuramos lá. Então, é algo aí que pode ser bem útil na sua estratégia de vendas, principalmente você sobe campanhas aí com o objetivo de tráfego. Então pode fazer aí uma grande diferença aí, deixar tudo no automático para você, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem interesse em aprender a criar chatbots mais completos, nós ensinamos tudo isso lá no nosso treinamento Chatbot para Negócios. E eu vou estar deixando aí na descrição o link dele, né? O link do treinamento para você dar uma olhada lá, conhecer. E caso tenha interesse, se inscrever para poder aprender aí a desenvolver essa ferramenta fantástica que são os chatbots, tá? Então é isso, forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, galera, valeu!